Quero saudar a todos meus queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vim aqui hoje para contar o testemunho, o que aconteceu sobre a vida do meu filho, e Deus me deu mais uma oportunidade, de ter ele aqui comigo mais uma vez, Foi muito clamor, muitas orações, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou grato por tudo que ele tem feito na vida desse meu filho, de Jean. Numa quinta-feira, dia 23 de maio, que aconteceu esse incidente, onde uma outra criança de 9 anos veio brincando com ele, A gente tinha ido para a igreja e a gente, quando estava mais ou menos no meio do culto, e então o telefone da minha esposa tocou e ela foi assim, ela disse: "É o menino ligando, Mas eu falei para ela: "Mas atende, pode ser alguma coisa de emergência, Ela foi e atendeu. E quando ela atendeu o telefone, era minha filha falando que Jean tinha ido para o hospital, para a UPA, que tinha sido socorrido. E aí então minha esposa já ficou desesperada, eu também. E de imediato a gente saiu, até o estacionamento lá da igreja. E então eu peguei o carro e a gente saiu direto para a UPA da Lagoa Encantada. E quando chegamos lá, eu só ouvia o grito do meu filho, naquele quarto lá, pedindo água. E as enfermeiras não podiam dar água, porque as pessoas que quando é ferido, que é alvejado a tiro, de bala ou faca, não pode tomar água, E eu ouvia a voz do meu filho, eu de fora no corredor da UPA, aquilo me doía muito e eu chorei muito ali. Eu dizia: meu Deus, o que eu mais temia era perder meu filho, porque a gente vê tantas coisas acontecer, Tantas coisas acontecer por aí, a gente sabe que quando se fala em arma de fogo, em tiro, esse negócio, a gente sabe que é complicado. Então, eu fiquei ali o tempo todo pedindo a Deus que Ele fizesse algo, que Ele não deixasse que meu filho partisse, que Ele cuidasse de tudo. Então, naquele momento, a dor era tão forte, aquilo me doía tanto em ver o meu filho deitado naquela maca e escutando a vozinha dele. E de repente que chegou lá uma viatura e a ambulância para ele ser transferido para a restauração. E então naquele momento eu falei para minha esposa, porque como mãe assim, ela foi sempre mais forte para estar em hospitais, para estar com os meninos. E nesse dia eu falei para ela: tu vai, porque eu não vou conseguir não. Aí ela falou para mim: eu não estou conseguindo nem sair do lugar. Aí eu peguei, olhei assim, disse: meu Deus, eu não vou abandonar meu filho, eu vou ter que ir, eu vou. Aquele desespero, aquela dor, eu disse: eu vou ter que encarar. Mas aí então eu não entendia, Eu não entendi o porquê. E depois eu vim entender porque eu tinha que passar por toda aquela situação. É porque o tratar de Deus era comigo. E eu tinha que passar por tudo aquilo que eu passei, junto com o meu filho, Para hoje eu estar aqui de posse de vitória e poder contar o que Deus fez na minha vida, Devolveu o meu filho, está aqui comigo de novo, Então a gente saiu, a ambulância foi na frente e eu fui com a viatura, fui conduzido com a viatura, A gente foi, a ambulância na frente e a viatura seguindo para me levar até o Hospital da Restauração. E aquilo, eu chorava muito e pensava em muitas coisas ao mesmo tempo. Meu Deus, por que Jesus? Por que meu filho? Eu ficava perguntando: meu Deus, por que meu filho, Jesus? E então, e um policial que ele ia, ele olhou para mim assim e disse: pai, tenha calma, se acalme, pai, vai dar tudo certo. Deus está no controle, ele vai ficar bem. Mas aquilo me doía e eu dizia: meu Deus, eu tenho fé em Deus.
né? E então eu não tinha ainda me entregado para Jesus, eu estava só visitando a igreja com a minha esposa, né? Eu estava acompanhando ela na caminhada. Aí então, chegando lá no Hospital da Restauração, aí eu subi na sala, aí estava lá com ele, meu filho estava na maca lá com a mãe do outro menino que tinha atingido meu filho. Aí então, quando eu olhei meu filho assim, eu estava com a Bíblia debaixo do braço, né? E eu vi o meu filho, olhou para mim. Quando ele me viu, ele disse: pai, obrigado por ter vindo, pai. Eu te amo, pai. E diga à minha mãe que eu amo muito ela e meus irmãos. E diga à minha professora que eu não vou poder mais ir às aulas mais não, pai, para a escola mais não, pai. E isso, eu olhei para o meu filho, eu vi os olhinhos dele ficando branco, virando, os lábios dele ficando roxo e as mãozinhas dele se fechando, como se fosse uma despedida. Então naquela hora eu estava com a Bíblia assim, eu me agarrei com a Bíblia bem forte, me aproximei dele e disse a ele: filho, você não vai não, porque quem está aqui com a gente, meu filho, é Deus, é o dono da vida, meu filho, e Ele não vai permitir que você vá não, meu filho. Você crê, meu filho? E isso, meu filho, ficando roxinho, as mãozinhas dele se entortando. Quando uma pessoa está partindo, eu senti meu filho naquela hora ir embora, se despedir de mim. Mas Deus foi tão misericordioso que não deixou que isso acontecesse. Eu disse: meu filho, Deus não vai deixar que você vá, meu filho. Você crê? E ele disse: eu creio, pai, eu tá certo, pai. Aquela vozinha daquela criança, aquele meu filho, a maior dor que eu já senti em toda a minha vida. Foi aquele momento que eu pensei que eu ia perder o meu filho. Mas Deus estava comigo. Naquele momento, em todos os momentos, Deus estava comigo ali. Então o delegado chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro e disse: pai, se acalme, que já deu tudo certo, pai. Seu filho vai ficar bem. Eu disse: eu creio, doutor, eu creio. E isso estava muita gente assim ao meu redor, e naquele momento é como se eu tivesse só eu, meu filho e Deus. E aquilo foi muito dolorido, aquele momento que eu passei, porque a gente, o ser humano, é falho, né? É fraco. Mas eu sendo fraco, mas estava com alguém forte, né? Que é o nosso Pai, o Criador, Deus. E então os médicos vieram de imediato, pegaram meu filho e levaram para a sala de cirurgia. E então eu fiquei lá aguardando a cirurgia. E passa muitas coisas em nossas cabeças. Eu só pedia: meu Deus, por favor, pai, cuida do meu filho, Deus. Não deixa que ele se vá, Senhor. Porque eu vi pela situação, pelas condições, que o semblante do meu filho, tão fraquinho, tão pequenininho, a gente, quando é adulto, a gente suporta muitas coisas. Mas eu via que pelas condições de meu filho, né, eu pensei: meu Deus, será que meu filho vai voltar, Deus? Mas ele vai voltar. Eu creio em Ti, Jesus. Entrega a vida dos meus filhos em Tua mão, Senhor. Cuida dele, Pai, por favor, meu Pai. E então, né, eu vinha, quando eu vinha também na viatura, né, junto com os policiais, eu dizendo a Deus: Deus, salva meu filho, Jesus, que eu entregue a minha vida em Tuas mãos, Deus. E então eu vim, né? Mas a decisão mais forte foi quando o meu filho estava como se fosse despedindo de mim. Foi que eu me entreguei por completo a Deus e disse: Senhor, deixa meu filho, Jesus. Salva meu filho, Deus. Que eu me entrego por inteiro, de corpo e alma, para Ti, Jesus. Eu quero servir a Ti, Senhor. E então, foi como o ocorrido, né? Aconteceu. Aí ele foi para a sala de cirurgia e eu fiquei sentado na cadeira. Ficou o delegado, os policiais lá, né? Fizeram poucas perguntas para mim. O delegado perguntou algumas coisas para mim. Eu falei que eu estava na igreja, não sabia informar de fato como tinha acontecido. E fiquei lá esperando mais ou menos quase uma hora, meu filho na sala de cirurgia. E depois chegou uma irmã, uma funcionária lá do hospital,
ela sentou do meu lado e disse: pai, é seu filho? Eu disse: é meu filho. Aí ela perguntou o que houve. Eu falei, né? Contei que foi um menino brincando com ele e ele entrou na casa do vizinho e tinha pegado uma arma e atirado no tórax do meu filho, perto do coração. Aí ela disse: pai, mas Deus está no controle. Ele vai sair dessa, pai. Tenha fé em Deus. Eu disse: eu tenho fé em Deus, que Deus vai fazer um milagre na vida do meu filho. E assim foi, né, o milagre que Deus fez na vida do meu filho. E eu fiquei o tempo todo olhando na direção do corredor. Eu ficava tremendo, né, observando, mas ao mesmo tempo eu mantinha a minha fé. Eu disse: eu tenho que ter fé em Deus, porque só Ele pode fazer. Só Deus pode fazer por mim e pelo meu filho. Só Ele pode salvar meu filho. E ali eu fiquei observando o corredor. E de repente eu vi quando vinha o doutor, a doutora, né? Acho que os enfermeiros vinham com o meu filho. Aí já me levantei, né? Já me levantei com o coração muito acelerado mesmo, muito mais tranquilo, né? Assim, por saber, meu Deus, eu acho que deu tudo certo. E quando a doutora se aproximou de mim, disse: pai, graças a Deus seu filho está bem, né? Tá bem, e a gente foi uma cirurgia e drenou pouco sangue batido que tinha, viu, da hemorragia, mas tá tudo certo. Daí então meu filho desceu, né, lá para a sala de recuperação e ele ficou lá. E depois meu filho, eu já lá na sala com ele, né, já pensando, já mais despreocupado um pouco, né? E depois o meu filho, ele começou a voltar a si, aí ele desentubou-se. E foi aquele desespero lá dos médicos, dos doutores. E eu, ali sem entender nada, meu Deus, eu vendo meu filho mais uma vez virando o olho, vomitando, aquele vômito verde, né? Ele virando o olho, fazendo assim com a mãozinha pro meu lado assim. E eu, meu Deus, doutora, que é isso, doutora? Aquele meu desespero: por favor, doutora, o que está acontecendo? Ela: calma, pai. Aí pegaram para entubar ela e ela disse: meu Deus, desentubou-se, ele vai ter que fazer o procedimento de novo. Aí depois a outra falou: calma. Aí deu um tempo para ele, né, assim um pouquinho, daqui a pouco ela disse: olha, ele não está tendo complicação nenhuma, não, vamos deixar. Ele aceitou, né, porque não era para ele ter tirado o tubo, porque não era o tempo ainda determinado para eles tirar, né? Mas ele aceitou. Aí depois eu estava lá, né, entrando em contato com a minha esposa e o pessoal, todo mundo em oração, né? Os irmãos em oração, a minha mãe, né, a minha esposa, né, a minha família toda em peso, né? Os irmãos, pessoas de muitos lugares que me conhecia e sabia do ocorrido, da situação que estava se passando. Todo mundo em oração naquela corrente forte. E Jesus trabalhando e quebrando todo o laço de Satanás. Então, a doutora chamou a enfermeira, né, e pediu para que ela tirasse a sonda dele. E quando ela estava tentando tirar a sonda dele, tudo isso uma coisa, uma após a outra, a sonda torou dentro do canal da urina dele. Então ela falou, aí a outra olhou e disse: foi o que? Ela disse: torou. E agora? Ela disse: meu Deus do céu, ele saiu da sala de cirurgia porque não vai conseguir puxar, tirar, e vai ter que fazer uma pequena cirurgia de novo. Ele já tinha saído de uma cirurgia. Aí eu disse: meu Deus do céu, Jesus, depois desse sofrimento, meu filho vai passar por isso de novo. Por favor, Deus, vem cá, Senhor. Não permita, Senhor, que mais um médico toque no meu filho, Senhor. Ele é só uma criança, meu Deus. Ele acabou de sair, Jesus. Por favor, Deus, tira essa sonda, Senhor. Por favor, Deus. E isso, os doutores, né? As doutoras lá e as enfermeiras fizeram uma rodinha assim do lado do meu filho e ela injetou uma seringa com, acho que era um líquido ou uma água, e ela tentou. E mais uma vez olharam uma para a cara da outra e balançaram a cabeça como se diz: nada,
Aí eu, meu Deus, já começou a descer as lágrimas, meu desespero, né? Eu pensei que já estava tudo, né, certo, mas ainda tinha algo que estava acontecendo, ainda tinha parte do processo, né? Então chegou uma doutora lá e ela comunicou, as enfermeiras comunicou com ela. Ela disse mais uma vez, me dá uma seringa aí de novo. Aí botou, eu acho que era água, ou como eu falei, um líquido. E então ela injetou. E quando ela puxou, aí veio. Aí ela olhou assim e disse, pai, consegui tirar. Eu, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu agradeci tanto a Deus, porque eu sabia que ele tirar, que ele ia conseguir. Porque as outras enfermeiras já estavam pensando em enviar ele novamente para que ele fosse fazer uma pequena cirurgia para tirar essa borracha, né, que tinha ficado preso. Mas não precisou, porque Deus chegou e tirou, né? E para a honra e glória do Senhor, né, dali deu tudo certo. E então começou o processo, né, de recuperação. E o meu filho mostrou mais uma melhora, né? A gente doido que, assim, ansioso para que ele tivesse alta, para que viesse para casa, porque seria melhor da gente cuidar dele, né? E que foi que depois com 8 dias ele recebeu alta e a gente trouxe ele para casa. E começou a gente dar os medicamentos que o médico tinha passado para ele. E depois, mais ou menos uns dias, ele começou, a respiração dele estava diferente, ele estava puxando muito, respirando, puxando muito. Então, foi então que a minha esposa levou ele no hospital particular, né, na clínica. E então, chegando lá, o médico atendeu o meu filho, né? Quando Deus está no negócio, para você ver como é as coisas, né? Ele chegou lá, a consulta, se não me engano, parece que foi R$100 que a minha esposa tinha pagado, né, lá no consultório. E quando ele foi ver, ele disse para minha esposa, ele não viu que ele tem um sopro no coração? Aí minha esposa disse, não falou não. Ele disse, como é que o médico dá alta a uma criança e não viu isso? Aí ele encaminhou de novo, né? O médico encaminhou, disse, leve ele para a UPA. A minha esposa foi o procedimento que ele pediu, né? Que o médico tinha pedido para que ela fizesse. E ainda devolveu, pegou o dedo e disse, não, tome. Ela disse, mas doutor, não precisa não. Ele fez, não, tome, vá. Porque Deus faz assim, né? Deus trabalha no coração do homem, em nossos corações. Então, quando chegou lá na UPA, ele foi encaminhado de novo para a restauração. Aí começou a luta de novo. Começou a luta. E eu, meu Deus, Jesus, tira meu filho dessa, Senhor, cura meu filho. E o tempo todo a gente em oração, em louvor. Os irmãos, mais uma vez, a gente orando e aquele sofrimento entre eu e minha esposa, né? Que a gente acha que as coisas só acontecem a gente vê acontecer com as pessoas e a gente pensa que nunca pode acontecer com a gente, né? E assim foi como aconteceu. Então, chegando na restauração, meu filho deu entrada lá de novo e ficou internado. Ficou internado e foi se complicando mais a situação do meu filho. Então, depois ele foi transferido para a UTI. E foi a parte que mais me doeu aí. Quando ele ficou lá na UTI, que na sala vermelha, que não podia ter acompanhante. Tinha horário de visita. E eu ia todos os dias, eu saía do meu trabalho, né? Ainda mesmo assim, Deus conseguiu fazer com que eu ainda conseguisse trabalhar, porque eu precisava, né, para manter as minhas despesas. Deus não deixou faltar nada, Deus me supriu de tudo. Me supriu de tudo, em todos os momentos, em toda situação. Deus proveu toda a situação. E aí, a parte da visita, quando eu entrava lá na sala, que eu vi o meu filhinho lá, né?
bem diferente daquela criança que corria, que brincava, que sorria, que pulava. E aquilo me doía dentro do meu coração. Meu Deus, meu filho, Senhor, e todo aquele processo acontecendo. E então, quando chegava uma horinha de visita, eles encerravam a visita. E muitas vezes eu dizia: filho, pai não está aqui perto de você. Ele: mas pai, o senhor já vai. Esse pai já vai, mas pai vai ficar aqui perto de você, tá certo, meu filho? Porque pai não pode ficar, explicar a situação para o meu filho. Mas ver aquele rostinho daquela criança, sozinho, né? O nosso filho nunca ficou sem a gente. E naquele momento, as noites de sono que a gente passou sem a presença do meu filho, do meu lado, do lado da minha esposa. E aquilo era um vazio muito grande, uma dor muito forte. Eu ia me embora para casa chorando. Deus sabe o meu coração como era que estava ali. E pedindo e orando a Deus: Deus, faz algo, Pai. Trabalha na vida do meu filho, Senhor. Tira meu filho, Deus, dessa situação, Deus. Cura meu filho, Senhor. Restaura o coração do meu filho, Senhor. E depois, assim foi continuando, né? O processo todo. E todos os dias, eu ia ver o meu filho. Eu ia sempre mais, eu dizia a minha esposa: vamos comigo, vamos lá. Ela: não tenho coragem, não tenho força. Só como eu falei, em todos os momentos, o tratar de Deus era comigo e não com ela. Eu tinha que passar por tudo o que eu passei, né? Para hoje eu poder estar aqui, contando o meu testemunho, a minha vitória, né? E daí então, quando foi um dia, cheguei na restauração, o doutor falou para mim: você é o pai de David? Eu disse: sou, doutor. Eu me disse: olha, David, a situação de David é complicada. Seu filho precisa de uma vaga no POCAP, no Hospital do Coração. O seu filho tem que fazer, ele está com uma vegetação no meio do coração. No meio do coração. Aquilo ali foi mesmo que ele ter me matado naquela hora. E eu vi isso: meu Deus, no meio do coração uma vegetação. Ou seja, é uma bactéria, né? Então eu disse: meu Deus, Deus. Eu disse: não, mas vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir uma vaga para ele e vai encaminhar ele para lá. Ele também está com sopro no coração. Eita Jesus. Naquela hora bateu por dentro de mim assim, né? Aquele aperto. Mas eu disse: Jesus vai cuidar, Senhor. Senhor não vai deixar meu filho partir não, Jesus. O Senhor está comigo, está com ele, Jesus. E mantinha a minha fé. E assim continuei minhas visitas, né? Até chegar um dia que eu estava vindo visitar ele, mais ou menos por volta de umas 3 horas da tarde. Quando eu vim ali na Abidia, né? O telefone tocou e eu ia com o motor Uber, que ele ia me levando, né? O telefone tocou. Aí eu disse para ele, ele disse: quer que eu pare, moço? Eu disse: por favor. Ele parou a moto e disse: pode atender o telefone, porque dificilmente, né? Esses moto que trabalham as pessoas assim, é dificilmente parar de moto, né? Num trânsito tão complicado que estava ali na Abdias. E ele parou. Quando ele parou, aí a moça do hospital da restauração falou: boa tarde, o senhor é o pai de David, né? Eu já tomei logo um choque. Ele disse: sou eu sim. Ela disse: não se preocupe não. É pro senhor. O senhor tá vindo pra cá? Eu disse: já tô aqui na Abidia, daqui a uns 15 minutinhos eu tô por aí já. Ela falou: então venha, porque a gente conseguiu uma vaga no IMIP e ele vai ser transferido assim que o senhor chegar. Aí eu disse: tá certo. Então eu fui, né? Peguei a moto, continuei. E quando chegou lá, aí eu vi o rostinho do meu filho, né? Aquele rostinho tristinho, né? E eu: meu Deus, meu filho finalmente conseguiu, que é mais uma chance, né? Depois de tanta espera. Aí chegou três rapazes lá da ambulância, né?
tudo quando Deus está no negócio. Eles não pareciam ser enfermeiro, não parecia ser médico, era diferente. Eu sei que a preocupação deles foram muito, a atenção deles foram muito com o meu filho. Tiraram uma máquina que ele chama Nabuta, acho que é esse o nome da máquina que fica vendo os compassos do coração, né? E botaram na maca e saíram com meu filho no corredor para o elevador. E eles ficavam o tempo todo acompanhando a maca e chamando o elevador, né? E então que uma menina ia subindo era uma enfermeira, ia subindo com as coisas, ele pediu para que ela saísse do elevador, para que tinha que levar o paciente de imediato, né? Então eles botaram no elevador e a gente desceu. E ele levou meu filho chegou lá, botou na ambulância. Imediatamente eles puxaram para o IMIP. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eles saíram, o trânsito, para muitos que conhecem ali do IMIP, da restauração para o IMIP, pelo derby ali, um engarrafamento terrível, muitos carros. E no meu pensamento eu dizia, meu Deus, vai passar umas 2-3 horas nesse trânsito, Jesus, porque como é que tá, meu Deus, meu filho, Senhor. Eu me preocupava muito com o tempo do meu filho de saída de um hospital para outro, né? E só com aquela máquina na ambulância. Mas, meus irmãos, parecia que a gente estava vivendo uma coisa de filme. Eu nunca vi a ambulância passar entre carros, calçadas. Eu fiquei impressionado, meu Deus do céu. Que eles chegaram tão rápido, que quando chegou ali próximo ao IMIP, você tem um retorno que você faz por baixo, que é para você entrar, eles pegaram a contramão. E todos os carros que estavam engarrafados saíram abrindo tudo, e ele subiu em cima da calçada, saiu cortando tudo. Eu podia ver o agir de Deus naquele momento, porque ele estava com uma preocupação como se fosse um filho dele. E na verdade, você parar para analisar direitinho, é como Deus cuida da gente, né? Então a gente conseguiu chegar no IMIP de imediato, né? Então ele tirou o meu filho com a maca e eu já fui também entrando direto. A gente não fez ficha, né? Porque é um procedimento e a gente tem que fazer a ficha e tal. E então eu entrei com eles. Fui direto para a sala, onde é a sala do cardiologista, né? Pediátrico. Aí a menina falou, é ali. Então a gente subiu, pegou o elevador, saiu todo mundo do elevador, subiu. E quando eu me vi, eu já estava dentro da sala com o meu filho e com eles. Aí foi então que o doutor chegou e disse, cadê a ficha dele? Eu disse, doutor, não fiz ficha não. Ele disse, mas tem que fazer, pai. A gente vamos dar o atendimento dele aqui, pode ir despreocupado, não se aperreie não, vá lá, fale com a menina e faça a ficha dele. Aí então eu voltei, né, lá para fazer a ficha e a moça falou, oi, não, porque você tem que dar a entrada e uma burocraciazinha que tinha lá. Eu voltei e falei com o rapaz que estava lá que fica aqui, aqueles, como fosse segurança, né, aqueles funcionários que ficam ali embaixo. Eu falei para ele, moço, eu fui a fazer a ficha do meu filho, que ele está lá em cima. Expliquei a situação para ele. Ele falou, vem cá. Aí voltou comigo lá na recepção de novo e disse, faça a ficha dele, que o filho dele já está lá em cima já. Os médicos já estão fazendo os primeiros socorros lá, já estão ajeitando lá o filho dele. Pode fazer a ficha dele. E ela olhou assim e disse, moço, entre. Eu arrodeei, né? Porque a gente faz pelo lado de fora. Eu entrei na sala onde ela fica, as 3 moças ficam ali no IMIP, e ela fez tudo certinho, a ficha, e eu fui para lá, voltei, agradeci e fui para lá, né? E fiquei lá, meu filho ficou internado lá no IMIP, mas foi mais uma parte do processo. E ali dentro, né, eu fui dando mais valor, né, fui tendo mais fé, tudo fez parte do processo. Coisas que eu não fazia, buscar mais o Senhor, né, começar a me apegar com Deus, porque eu sabia que só Ele me tirava e tirava meu filho daquela situação. E todo esse período que a gente ficou lá,
o meu filho ficou desnutrido, ficou bem magro, bem magrinho, para vocês terem uma noção. Meu filho ficou igual aqueles meninos que a gente vê, aqueles meninos na África, né? Todos magrinhos, com fome. Meu filho ficou só com as bolinhas do joelho, o bucho grande, a parte de trás assim era como se fosse costa. Meu filho ficou sem força para andar e ficar em pé, não aguentava, não conseguia ficar em pé. Então eu olhava para o meu filho assim, meu Deus do céu, Jesus, meu filho vai resistir, Jesus, o Senhor está aqui, Deus. Eu não perdi a fé em nenhum momento. Eu disse: Deus, cuida do meu filho, Senhor. E então, na hora do almoço, na hora do café da manhã, quando eu passava a noite lá dormindo, aí eu tomava o café da manhã, ia lá para a praça que tem no IMIP assim, fora, e ficava louvando os hinos da harpa, entregando tudo a Jesus, e olhando lá para o primeiro andar onde meu filho estava, dizendo: Deus, cuida do meu filho, Senhor, toma providência, Senhor, na vida do meu filho. Eu passei uma boa parte lá com o meu filho, e então dali na mesma sala que a gente estava, faleceu uma criança, um menino. Faleceu o menino, e eu vi o desespero da mãe, ela gritando naquele desespero. Eu olhava para o meu filho assim, chorava: meu Deus, meu filho, a dor que ela estava sentindo em perder o filhinho dela. E eu: meu Deus, porque você tem o seu filho em uma situação quase parecida, e aquela criança foi embora, e aquela mãe saiu dali sem um pedaço dela, uma dor terrível. E eu continuei na minha fé: Deus, cuida do meu filho, Senhor, cuida do meu filho, Jesus. E depois, uma outra criança, meu filho estava no meio, e do lado tinha uma criança, e mais adiante tinha outro menino que também partiu. Depois foi a outra menina que partiu. Foi aquele outro, mais uma dor. Meu Deus, olhava para o meu filho: Jesus, vem cá, Jesus, que dor, meu Jesus, essa mãe está sentindo, Senhor. Não teve oportunidade de sair dali com seu filho, não teve a mesma oportunidade que eu tive. E depois chegou a hora de fazer a cirurgia. De manhã eu dormi lá com o meu filho, então de manhã eu me levantei, né, fiquei lá, o pessoal que troca de turno, aí chegou, falou com o meu filho: David, hoje é o dia de fazer tua cirurgia, David, né? E eu alisando a cabeça do meu filho, aí dizia: filho, vai dar tudo certo, meu filho. E olhava para o meu filho com a barriga bem grande, e os joelhos, as perninhas fininhas. Meu Deus do céu, Jesus, vem cá, Jesus. Então a enfermeira estava lá e disse: daqui a pouco a doutora vai vir para avaliar o caso dele, para fazer a cirurgia, levar ele para a sala de cirurgia. Eu disse: tá certo. Aí fiquei naquela ansiedade, ali em pé: Deus, cuida, Senhor, do meu filho, Jesus. Leva ele, Deus, e traz, Senhor. E então, não demorou muito, a doutora chegou, meu filho estava assim na maca, já na posição de ir para o corredor que vai até a sala que é feita a cirurgia. E ela chegou para mim e disse: pai, o senhor sabe que a cirurgia de David é muito complicada, né, pai? Eu disse assim, ela disse: olha, essa cirurgia, a cirurgia dele é de risco, pai. Ele tem mais chance de não voltar do que voltar, pai. Mas assim, vou ser bem sincera com o senhor. Ou a gente tenta, ou ele morre. A gente tentando, isso é muito forte.
muito forte mesmo. E eu ali com a minha fé em Deus. E ela disse para mim, ou a gente tenta, ou ele morre a gente tentando salvar, ou então ele morre assim, aos poucos. E o meu filho já estava tomando oxigênio direto. Ele já não estava mais, o organismo dele já não estava aguentando. Que antes era 20 minutinhos, depois ou mais 20 minutos. Aí depois começou a estar constantemente. Ele não estava mais aguentando. O coraçãozinho do meu filho já não estava aguentando. E ela falou, pai, o seu filho, David, ele está com a vegetação no coração, no meio do coração. O seu filho, ele tem 2 furos no coração, pai. E ele tem 2 artérias. Uma está rompida demais e a outra está fechada. E a cirurgia de David é uma cirurgia muito arriscada. Então, pai, eu não vou mentir para o senhor, vou ser bem sincera. Ele tem chance de ir e não voltar. Mas é como eu lhe falei, ou a gente tenta, ou a gente vê ele morrer assim mesmo. Eu disse, doutora, mas Deus vai curar meu filho. Eu creio que ele vai e vai voltar. Ela olhou para mim e disse, você tem fé, né, pai? Eu disse, eu tenho fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus, que ele vai e vai voltar. Que Deus vai operar meu filho. Ela falou, então continue com essa fé, pai. Que o seu filho vai e vai voltar. Eu disse, eu creio, Jesus, eu creio. E então chegou, o outro doutor chegou, né? O marqueiro também chegou. Aí então foi encaminhado para a sala de cirurgia. Foi para a sala de cirurgia. E quando chegou bem na entrada, a mesma médica que tinha falado comigo, ela disse, pai, abrace seu filho. Dê um beijinho nele e diga que o senhor ama muito seu filho, pai. Diga que você o ama, que você sempre esteve presente na vida dele. Como se fosse uma despedida, né? Mas eu estava tão confiante em Deus. Eu olhando para ela assim, para o meu filho, dizendo, Jesus está contigo, filho. Deus está aqui, Ele está com você e você vai entrar e vai sair com Ele. Então eu fui como ela pediu assim, eu abracei meu filho, cheirei meu filho e disse, eu te amo, filho. Pai te ama. E pai está aqui fora te esperando. Pai não pode entrar aí com você não, meu filho. Mas quem vai entrar com você é Deus. Ele vai entrar com você, meu filho, e vai sair com você. Você crê, meu filho? Ele disse, creio, pai. Meu filho, ele não esboçou nenhuma reação de nervosismo, meu filho estava tão bem tranquilo. Bem tranquilo meu filho estava. Para uma criança, esse meu filho, David Jean, ele me tornou um guerreiro, porque o que ele passou, tanto no Hospital da Restauração, como no IMIP, ele me tornou uma pessoa mais forte, né? Porque eu, na minha mente, eu sempre imaginei, se um dia eu for vir para o médico, eu sei lá se eu volto, porque é muito doloroso, todo o processo é muito doloroso. Mas aí foi que eu aprendi, né? Que é difícil quando a gente não tem Deus, mas quando a gente tem o dono da vida do nosso lado, a gente pode tudo, né? Porque Ele é dono de tudo. Ele resolve toda a situação. E então eu disse mais uma vez, meu filho, você vai entrar na sala de cirurgia. Quando você tornar, você vai estar com as mangueiras no rosto, para que você não tira, não mexa, tá? Que não pode não, tá certo, meu filho? Porque até você voltar ao normal, tá certo? Aí ele disse, tá certo, pai. E aí eu disse assim a ele, diga assim, meu filho. Eu baixei pertinho dele com todo o fervor. Eu senti uma quentura dentro do meu corpo. E disse a ele com toda a fé do meu coração, disse, filho, diga assim, Deus. Aí ele falou, Deus, entra comigo, Deus. Aí ele falou, respondeu, entra comigo, Deus, e sai comigo. E sai comigo. Amém, meu filho? Ele disse, amém, pai. Eu disse, pronto. Pai está aqui, esperando você voltar.
pai, eu não posso entrar não, viu? Mas o dono da vida, Deus vai entrar aí com você. E ele vai sair com você, meu filho. Tá certo, meu filho. Ele tá certo, pai. Né? Mas ali eu fiquei confiante. E isso, os irmãos em oração, a minha mãe, a minha esposa, as minhas cunhadas, os meus cunhados, todo mundo em oração, os meus amigos, né? Até pessoas que eu não conhecia, muitos irmãos que sabiam do ocorrido, do que aconteceu. Muitos entraram em oração, fizeram uma corrente de oração. E aí então Deus ouviu a oração de todos. E eu fiquei lá esperando. Ela falou: pai, essa cirurgia de David é um pouco demorada, pai. É muito complicada e vai ser demorada. De 3 horas a 3 horas e meia de cirurgia. Eu disse: tá certo, doutor. Mas eu creio, já deu tudo certo. Ela: tenha fé. Eu disse: eu tenho fé. E então eu fiquei lá no corredor, aguardando. E o tempo todo eu observava por relógio, por celular e para a direção do corredor. E eu: meu Deus, espero abrir aquele corredor, aquela porta ali e sair meu filho com os doutores do lado. Deus, que não venha um doutor só, Senhor, que eu quero que venha com o meu filho, Senhor. E fiquei, e passou 1 hora, se passou 2 horas, e passaram 3 horas, e chegou às 3 horas e meia, como era o previsto do término da cirurgia. E eu já fiquei um pouco preocupado. Meu Deus, mas deu certo, Senhor. Eu creio em Ti, Jesus, e deu tudo certo, Senhor. Eu não tenho para que estar me aperreando, Jesus. O Senhor está com ele, Deus. E logo, logo ele vai aparecer naquele corredor, Jesus. Então, de repente, uma menina estava lá no hospital, né? Também passando pela situação da filha dela também, que estava no hospital, que o Senhor também guardou a filhinha dela, né? Então ela disse: Vanderlei, o teu filho já fez a cirurgia, não foi? Eu disse: eu estou aguardando. Ela falou: já fez, porque o pessoal está lá dentro, ajeitando o leito, lá nas carreiras, e disse que já está tudo certo. Aí eu, graças a Deus, glória a Deus. Eu fiquei no meu coração: Deus é bom demais, já fiquei mais tranquilo. E quando ela finalizou de me passar essa informação, eu olhei para o corredor, vinha os doutores, a doutora que tinha falado para mim que eu despedisse do meu filho, vinha o meu filho na maca. E então eu fui de encontro naquele meu desespero, né? Eu fui de encontro com ele. Doutor, e aí? O doutor falou para mim: pai, seu filho está com coração de ferro. Seu filho nos surpreendeu, pai. A cirurgia de David foi um sucesso. Eu nunca nem imaginei. Ele nos surpreendeu. Dentro de mim eu disse: Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E então a médica, a doutora também, a que tinha falado comigo para eu me despedir do meu filho, ela chegou e disse: pai, David nos surpreendeu. A cirurgia dele foi um sucesso. Eu disse: eu creio. Deus é fiel, Deus é bom demais. Então eles entraram, meu filho veio para a sala de recuperação, né? Lá na UTI, permaneceu lá na UTI, lá na sala de recuperação. E eu fiquei todo feliz, porque assim, meu filho estava vivo, né? Eu refletindo: meu Deus, como Tu és fiel, Jesus. Como Deus é fiel, como Ele nos ouve, né? E cada dia que se passa, a nossa fé aumenta, porque a gente, se não tiver Jesus na vida, em certas situações, você não chega em lugar nenhum, porque tem que ter muita força e muita fé em Deus. E então o médico chegou para mim e falou: pai, se o senhor quiser ir para casa, tomar um banho, descansar um pouco, pai, porque é muito cansativo ficar aqui. Se o senhor quiser ir para casa, o senhor vá, até porque ele não vai acordar hoje, ele só vai acordar amanhã. Se o senhor quiser dormir em casa, se quiser dormir, o senhor pode dormir, e amanhã de manhã o senhor vem. Eu falei para ele, ele disse: se você quiser vir, então você também venha para cá. Eu disse: doutor,
eu vou em casa, mas eu vou só tomar um banho, comer alguma coisa, eu venho pra cá mesmo. Tá certo. Tá bom, mas se quiser vir amanhã, vem amanhã, que ele só vai acordar amanhã. Tá bom. Aí eu fui, falei com a menina lá, disse, olha, o doutor falou assim, né? Expliquei a situação pra ela, disse, tá certo, Vanderlei, vai, qualquer coisa eu te ligo. Disse, tá bom. Eu fui, né? Com o coração partido. Eu fui só porque eu sabia que realmente, como meu filho tava sedado lá, ele não ia acordar, né? É pra você ver como Deus faz. Eu fui-me embora, peguei o ônibus e fui embora. Com sono, dando uns cochilos dentro do ônibus, fui embora. Quando eu cheguei em casa, tomei um banho, expliquei pra minha esposa, tudinho, ela, né? Ficou, graças a Deus, todo mundo nas orações, ficou sabendo que, graças a Deus, a cirurgia ocorreu tudo bem, tá tudo certo, né? E todo mundo agradecendo a Deus, né? Aquela corrente de oração. E então, mas a gente permaneceu louvando e orando, né? Porque Deus estava na situação, Deus estava no controle da situação. E eu estava passando por todo aquele processo, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E que se não fosse Deus na minha vida, nem meu filho estaria aqui e nem eu. Mas Deus, quando tem plano em nossas vidas, Ele faz assim, né? Ele é criado uma situação e Ele cuida até o final. E então eu tomei um banho, minha esposa perguntou, mas tu vai? Eu disse, o doutor disse que não precisava eu ir não, mas eu vou, não vou conseguir ficar em casa não, eu vou pra lá. Tomei um banho rápido, aí eu disse, eu vou de Uber. Aí chamou a moto Uber pra mim e assim eu peguei a moto Uber e fui embora pro hospital. Quando eu cheguei na entrada, tinha uma multidão para fazer o cartão, né? Que é para entrar, ter acesso lá no hospital. E quando a menina me viu lá, ela falou, Vanderlei, aquilo me deu um baque no meu coração. Meu Deus, o que aconteceu? Ela, tu fosse pra onde, homem? Eu disse, eu fui em casa, teu filho tá chorando. Ela falou aquilo pra mim. Eu dei um choque, teu filho, ele acordou. Eu disse, meu Deus, como assim, como é que pode? Ele acordou, homem, tá chorando, te chamando. Aí o pessoal da fila, que tava na fila, tudinho virou-se pra mim, em minha direção. E o moço que estava lá na frente, ele falou, venha moço, venha. Pode fazer minha vez. Eu fui correndo, fiz o meu cartão de entrada e ali eu fui e entrei. E eu cheguei na sala de cirurgia, de recuperação, né? Quando eu cheguei na sala de recuperação lá, o doutor disse, eu não entendi, pai. Ele não era para ter acordado hoje, ele só ia acordar amanhã, ele acordou. Esse menino é muito forte. Jesus, isso é Deus no controle da tua situação. Aí a doutora, aí fiquei lá, né? Próximo ele com o olhinho abrindo e fechando, E as pessoal impressionado, dizendo, menino, esse menino é de ferro, é? Sem saber que aquilo era Deus trabalhando. Deus mostrando que Ele estava ali com a gente. E então a doutora falou para a enfermeira, você não sedou David não? Foi, ela disse, sedei. A senhora mandou sedar? Aqui, ó, ainda mostrou. Ela, e esse menino é de ferro, porque já foi sedado 2 vezes. E esse menino não dorme. Aí ele ficou tentando tirar a sonda, tentando tirar o tubo. E eu, meu filho, por favor, não pode, meu amor, não pode tirar não. Não pode tirar. E depois chegou os enfermeiros, os doutores, depois de um certo tempo. Olha, é um agir de Deus, é coisa de você ficar, de se admirar com o trabalhar de Deus, porque não é um trabalhar do ser humano, não. Você vê toda a situação dessa, que é um caso complicado, tirar a sonda do meu filho, tirar o tubo do meu filho. E quando foi à noite, ele já começou a comer, a se alimentar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz mesmo, e muita gente ficou sem entender, porque aconteceu tudo muito bem rápido. Deus criou, tomou conta de toda a situação, né? E Deus fez essa maravilha. E então eu fiquei muito feliz por ver aquilo, meu filho se alimentando.
E eu fiquei ali até a recuperação do meu filho. Depois a minha esposa começou a ir também para dividir o horário comigo, e eu continuei. Deus continuou me sustentando, me suprindo de tudo, não me deixou faltar nada. Muitos perguntavam para mim: tá precisando de algo? Tá precisando disso, daquilo? E eu disse: não, tá tudo sob o controle. Deus me supriu de uma forma surpreendente, que eu não precisei de nada, só precisava da presença de Deus. Graças a Deus e das orações dos irmãos, porque foi uma corrente muito forte, a gente orou junto. Eu tive a oportunidade de trazer o meu filho para casa, e muitos não teve a mesma oportunidade que eu. Muitos perderam seu filho ali mesmo. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, David hoje está bem, graças a Deus. Hoje eu estou muito feliz com o meu filho, com a recuperação do meu filho, foi muito rápida. Meu filho se restaurou-se, meu filho está perfeito, porque Deus é assim, Ele é o Deus que cuida, Ele é Deus de providência, e Ele providenciou tudo na minha vida, e até hoje nunca me deixou faltar nada, nunca me desamparou. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou servindo a Ele de corpo e alma e coração. Sou falho, a gente somos falhos, somos ser humano, porque perfeito só Deus, ninguém é perfeito. Mas o que Deus fez na minha vida e continua fazendo é impressionante, né? Só quem explica é Ele, porque a gente não tem uma explicação no trabalhar de Deus na vida de cada um, né, meus irmãos? Hoje eu sou muito feliz, muito grato, porque eu ficava pensando: meu Deus, o que teria sido de mim se o meu filho tivesse partido por uma situação que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, na minha família. Então, meus queridos irmãos, tudo isso que a gente passa em nossas vidas, os livramentos que Jesus nos dá, né? Os testemunhos que a gente temos que contar, para que não fique oculto, para que as pessoas saibam que Deus é aquele que a gente não vê, mas Ele cuida de nós, Ele existe no coração de cada um, e Ele cuida de cada um de nós. A maior prova da existência do Senhor é eu me encontrar aqui hoje. Sou fruto do Senhor, sou fruto de Deus. Ele me criou, o meu Criador. A gente não vê Deus, mas Ele nos vê a todos os momentos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus está sempre presente conosco. Tenho só a agradecer, meus irmãos. E graças a Deus, Deus tem transformado a minha vida. Depois de toda essa situação, Deus continuou e continua me ajudando e me abençoando. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou muito feliz, né, com a minha esposa, com os meus filhos, né, a minha casa está completa e servindo ao Senhor Jesus. Eu sei que na vida haverá mais aflições, mas a gente tem que perseverar na presença do Senhor e não desistir nunca, porque o bom de tudo é a gente saber que tem mais uma chance de estar lá do lado do Senhor Jesus Cristo, no lugar reservado para nós. Então, não tem nada nesse mundo. Peço a Deus todos os dias sabedoria e direção para que Ele me guie no caminho dele, para que eu não venha me desviar, que eu não volte ao mundano, fazer algo que não seja do agrado do Senhor.
aos poucos a gente vai conseguindo corrigir algumas coisas, porque não é fácil servir a Deus, não é fácil, né? A gente temos que renunciar a muitas coisas, porque o mundo oferece muito, mas tudo aqui é ilusão, tudo é passageiro, tudo é passageiro, e a vida eterna é para sempre. Você sair dessa para morar com o Senhor Jesus Cristo, ser salvo no Senhor, é maravilhoso. Você servir a um Deus tão grande, tão poderoso e tão misericordioso. E todos os dias Ele dá livramento. Todos os dias, se é no trabalho, se é no trânsito, se é na sua casa, se é num caminho, numa estrada, se é numa reunião com os amigos, Deus está sempre dando uns livramentos em todos os momentos. Então, meus irmãos, esse meu testemunho, ele é muito forte, né? Porque, como eu falei, eu vi o meu filho se despedindo de mim. A doutora chegou e falou para que eu abraçasse, o beijasse, como se fosse uma despedida. Mas Deus cuidou de tudo. E hoje, meu filho está aí para a honra e glória do Senhor, bem, graças a Deus, né? E assim eu vou continuar trabalhando para Jesus. Continuar louvando para Ele, cantando, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo. E então, meus queridos irmãos, eu vou continuar o meu trabalho louvando e glorificando o nome dEle. E aqui onde eu estou gravando esse meu testemunho aqui, no estúdio aqui do meu irmão Júnior, vou continuar dando procedimento ao meu trabalho, agora de uma forma em agradecimento a Jesus Cristo, porque daqui para frente é uma nova história com Deus. E Ele me deu 3 hinos para que eu venha louvar para o Senhor Jesus Cristo. E então, meus irmãos, quando eu vinha gravar algumas músicas, né, que era música do mundo, eu parava várias vezes para corrigir, para ver. E então, saindo de casa para vir para o trabalho, eu vim louvando ao Senhor. Eu disse: Deus, se esse hino que o Senhor está colocando na minha mente, se for do Senhor mesmo, para que eu me lembre de todas as palavras que eu estou falando, Senhor, cantando, desse louvor e das mensagens, Senhor, que você está me passando. E assim foi. Eu vim lá de Bonança para o meu trabalho aqui em Recife. E quando eu cheguei, eu disse: eu vou o hino que eu estava cantando, ver se eu me lembro. E então eu cantei do mesmo jeito. Eu louvei do mesmo jeito. Eu disse: é do Senhor. Então meu trabalho vai continuar, né? Mas louvando e cantando, exaltando o nome dEle, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo, né? Trabalhei com muitas bandas, né? Quando estava fora, muitas bandas, tive muita oportunidade com bandas famosas, né? Trabalhei, né? Tinha música minha, tocaram, mas assim, não era para ser, não era para eu estar no auge, porque Deus tinha negócio comigo. Deus queria eu louvando para Ele, e eu achando que o meu caminho era o mundo. Eu parava para pensar e falava: meu Deus, tantos cantores aí ruim, no meu ponto de ver, assim, eles falavam assim, né? A música feia aí não faz sucesso, as minhas músicas são uma música bonita, boa, hoje eu não faço sucesso. Só que eu não entendia, meu irmão, que Deus não queria eu cantando para o mundo. E aí então muitos faziam sucesso, né, com as músicas, e eu ficava. E passou um tempo, né, todo esse tempo trabalhando com essas bandas, e tive muitas oportunidades e não aproveitei nenhuma dessas oportunidades. Eu sempre rejeitava. E daí, da agora por diante, eu senti desejo, vontade de louvar, engrandecer cada vez mais o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o que Ele fez na minha vida
Só Ele mesmo me devolveu a minha felicidade, a minha alegria. Tudo que eu tenho, eu agradeço ao Senhor, porque tudo que eu tenho e o que eu peço ao meu Senhor Jesus Cristo, eu consigo, porque eu peço a Ele com fé. Se você pede com fé, conversa com Deus com fé, Ele lhe responderá. Então sou muito grato por tudo. E logo, logo estarei aqui de volta, nesse mesmo estúdio, Engenho do Som, onde começou a minha história e agora a minha nova história com Deus, gravando os meus hinos, os louvores para o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que muitos ouvirão as mensagens que o Senhor Jesus Cristo passa para mim e eu vou passar para o mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E desde já eu vou agradecendo aqui a minha oportunidade, né? E agradecendo a Deus por ter chegado até aqui. E que Deus continue sempre abençoando os irmãos, todos, aqueles que estão na rua, no trânsito, no trabalho, no presídio, nos hospitais, onde quer que esteja, nas suas casas, que o Senhor Jesus Cristo nesse momento esteja dando livramento, colocando as mãos sobre cada um dessas pessoas e protegendo, Senhor. Protege todas essas pessoas, Senhor, dá livramento. Deus, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que nesse momento estão, Senhor, se sentindo mal, Senhor, com pensamentos ruins. Deus, tira esses pensamentos, Senhor, dessas pessoas. Coloca mais amor no coração das pessoas, para que eles possam mais amar o próximo, Senhor, ter mais amor. Coloca amor no coração dessas pessoas, Senhor, para que eles possam reconhecer que grande és Tu, Jesus, Todo-Poderoso. Que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, livrando de todo o mal, todos esses, Senhor, esses Teus servos, essas pessoas, Senhor. Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Te agradeço, Senhor. E aqui encerro o meu testemunho e que Deus abençoe a todos.